Fala, povo de Deus, Jesus te abençoe. Bom, chegamos a 1 Coríntios capítulo 14. Este capítulo fala sobre o culto a Deus. A ênfase de Paulo aqui diz respeito a dois aspectos principais: a necessidade de ordem no culto público e o propósito do culto, de adorar a Deus e edificar aqueles que participam do culto. Pois bem, dentro disso, o apóstolo fala de dois dons espirituais que, até os dias de hoje, acabam sendo buscados quase que em excesso. Certamente, infelizmente ainda, por muitos, numa má compreensão. Como se os dons que aparecem mais, que são mais espetaculares, como alguns autores chamam, fossem mais importantes e atestassem de alguma maneira que aqueles que os têm fossem mais espirituais, mais crentes, crentes mais evoluídos do que os demais. E, evidentemente, não é este o caso. No contexto aqui, o apóstolo trata principalmente de dois: o dom de profecia e o dom de línguas. Havia, ao que nos parece, uma busca desenfreada na igreja de Corinto pelo falar em línguas, falar em diferentes línguas, falar em línguas muitas vezes incompreensíveis e ininteligíveis pelas pessoas. E aí entendiam que isso era um sinal de ser muito espiritual, muito crente, muito piedoso. Pois bem, Paulo diz, olha, o que é mais proveitoso? O que vai realmente fazer diferença? Ele diz isso no final dos versículos 18 e 19, final da primeira parte. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. O que se está implícito aqui? É melhor falar pouco, mas de forma a ser entendido. É melhor falar pouco, ainda que com simplicidade muitas vezes, mas que todos os que ouvirem compreendam a mensagem, do que falar em muitas línguas diferentes, esbanjar isso, e muitas vezes, como é o caso da igreja de Corinto, muitas pessoas falando ao mesmo tempo e ninguém entender nada. E as pessoas saírem dali com talvez mais dúvidas e dificuldades do que entraram. O propósito de Paulo é claro, é trazer uma busca e insistir numa busca para a edificação da igreja. É o que ele diz no versículo 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Este é o propósito, este é o alvo. Paulo, neste contexto, não proíbe o falar em outras línguas, mas Paulo ordena as coisas de modo que tudo seja compreendido. Dentro do contexto de 1 Coríntios, se alguém fala em outras línguas, que sejam 2 ou no máximo 3, havendo quem interprete. Por que isso? Para que todos da comunidade cristã possam compreender, possam juntos ser edificados. Por isso que Paulo insiste que o dom de profecia é superior, porque a profecia claramente edifica toda a igreja. E aqui entendamos algo muito importante. Paulo enfatiza a importância da profecia nesse contexto, porque era a maneira que Deus ainda falava com o seu povo, porque a Bíblia não existia como nós a temos. Apenas existia o Antigo Testamento, as cartas começavam a ser produzidas para a instrução da igreja, viriam também os evangelhos, mas até então o que se tinha era apenas o Antigo Testamento. Era necessária, portanto, a profecia. Agora, entretanto, entendemos que tal profecia é simples e tão somente a pregação fiel das Escrituras Sagradas. Nós temos a Bíblia, nós temos a revelação completa de Deus, a revelação dada à igreja. Nós não precisamos de alguém que suba num púlpito semana após semana de uma maneira quase que de êxtase, como que num transe espiritual e dizendo, agora eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Não, nós não precisamos disso. Nós precisamos da palavra.
nós precisamos das Sagradas Escrituras. Nós precisamos que as Sagradas Escrituras sejam lidas, explicadas e aplicadas ao nosso coração. E isto sim, sempre. Estas revelações que alguns insistem em ter como norma para a igreja inteira, rejeitemos. A revelação para a igreja inteira está neste livro, nas Sagradas Escrituras. A revelação que Deus deu para toda a comunidade de fé, para toda a comunidade dos discípulos, para todos aqueles que amam ao Senhor verdadeiramente, é a palavra de Deus. Nós não aceitamos revelações para a igreja inteira, revelações para a comunidade de fé, com a autoridade da Escritura, mas que não vem da Escritura. Nós não podemos aceitar isso. Não podemos dizer que a palavra de um doutor fulano está em pé de igualdade com a Bíblia, que a palavra de uma profetisa fulana está no mesmo nível da Escritura. Não, não está. O que temos aqui na Escritura é aquilo que o Senhor deu ao seu povo. E nós precisamos nos apegar cada vez mais a isto. Precisamos nos apegar à palavra, sempre e muito mais. Lembro, e já disse isso várias vezes na igreja, de um professor que tive, que sempre dizia: me entristece saber que há muitas pessoas buscando revelações novas de Deus, mas que não buscaram compreender, entender, ou ao menos ler os 66 livros da Bíblia. E é verdade. Tristemente, muitos querem um êxtase, uma experiência fora do normal, mas não querem a Escritura, não querem a palavra viva do Deus vivo. Paulo encerra o capítulo com uma palavra que deve nos orientar sempre. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de ordem. Deus não é Deus de imoralidade, de impudicícia, de concupiscência. Deus é Deus de decência. Isso deve nortear o nosso dia a dia, evidentemente, deve nortear nossa prática, deve nortear nossas palavras, mas deve também nortear nosso culto, nossa adoração individual e comunitária. E assim fazendo, certamente, glorificaremos ao nome do nosso Senhor.